nessa cadeira, sente aqui bem ao meu lado. Solte as mangas da camisa, fique livre do sapato. Fique um pouco no silêncio, baixe um pouco a cabeça. Desligue o celular, esse toque não faz parte desse ato. Vamos falar com Deus, sentir as vibrações, sentir sua presença. Vamos falar com Deus, aqui somos iguais, não existem diferenças. Vamos falar com Deus, escutar sua palavra, estamos precisando tanto. Vamos falar com Deus, receber a sua luz, a sua paz, o seu encanto. Amigo, hoje eu quero paz, falar com Deus, agradecer pelo dia, pelo sol que dá um show maravilhoso, agradecer pelos amigos. Hoje não quero ficar sozinho, quero dar e receber um sorriso, aumentar a confiança, o amor, vibrarei com a vida. Amigo, a gente nunca encontra tempo para orar, pois todo dia há mil questões para se resolver. Estamos esquecendo que Deus é sempre o melhor, e é a sua mão que nos guia ao amanhecer. Vamos falar com Deus, sentir as vibrações, sentir sua presença. Vamos falar com Deus, aqui somos iguais, não existem diferenças. Vamos falar com Deus, escutar sua palavra, estamos precisando tanto. Vamos falar com Deus, receber a sua luz, sua paz, o seu encanto. Falar com Deus. Let's talk about Uma palavra talvez seja a solução. Um gesto amigo às vezes muda um coração. Na maneira de sentir, pensar e decidir que só Cristo dá força pra seguir, mostrando onde está o inimigo, que distorce e inverte os caminhos, deixando o coração triste na mão da tentação. Enche o meu Pai, enche o meu ser
o sabor da vitória. Vem, me conduz no teu caminho. Quero andar na tua luz, pois só em ti confio. Aquele que é chamado de rei, e a verdade disto eu sei. Na nossa única luz, e com segurança nos traz a lembrança todo o amor de Jesus lá na cruz, nos dando a esperança como uma criança, nos guia e nos vem a levar para o céu, para o céu. Aquele que é chamado de rei, e a verdade disto eu sei. A nossa única luz, que com segurança nos traz a lembrança de Jesus lá na cruz, nos dando a esperança como uma criança, nos guia e nos vem a levar para o céu, para o céu. Pai, enche o meu ser com tua glória, quero senti-lo viver, o sabor da vitória. Vem, me conduz no teu caminho, quero andar na tua luz, pois só em ti confio. Pois só em ti confio, pois só em ti confio. Conhecer tua morada, me renovar na tua proteção. Vim seguindo os teus passos pela estrada, com a alma no olhar, chapéu na mão. Meu sangue tem o sangue dos caudilhos, meu mundo
Mas esse mundo novo é dos meus filhos, e sendo pai bem sabes do que falo. O homem, por ser livre, criou asas e fez da liberdade uma prisão. Tá tudo errado, pai, caiu a casa. Por isso eu vim te abrir meu coração. Me ajuda, pai, quero criar meus filhos do jeito que meu pai criou a mim. Me ensina a vencer tantos empecilhos e acreditar no certo até o fim. Que a força da verdade ainda vale do jeito que valia lá de onde eu vim. Pois temo que meu filho um dia fale. Verdades mudam, pai, não é assim. Tentei falar do amor e do respeito, do tempo em que se amava uma vez só. Disseram que eu revisse os meus conceitos, pois tudo que tá velho vira pó. Vejo meninas moças se vendendo, já cegas pelo brilho dos anéis. Casamentos de amigos se perdendo, jogados pelo ralo dos motéis. Não deixa, pai, que caiam os pilares, os poucos que ainda estão de pé. Lá fora a droga ronda nossos lares, e eu vim aqui pra não perder a fé. Me ajuda, pai, quero criar meus filhos do jeito que meu pai criou a mim. Me ensina a vencer tantos empecilhos e acreditar no certo até o fim. Que a força da verdade ainda vale do jeito que valia lá de onde eu vim. Pois temo que meu filho um dia fale. Verdades mudam, pai, não é assim. Que a força da verdade ainda vale do jeito que valia lá de onde eu vim. Pois temo que meu filho um dia fale. Verdades mudam, pai, não é assim. Me ajuda, pai. Querido povo de Deus, vocês que nos acompanham, estão aqui conectadas conosco, em mais um momento de culto, neste segundo domingo de Páscoa. Estamos aí mais uma vez ligados para adorarmos ao nosso Deus e ouvirmos o que Ele tem a nos dizer em sua santa palavra.
Chamamos especialmente bem-vindos a nossas congregações, Sião e Redenção, aqui de Pelotas, mas também acolhemos vocês com um caloroso abraço, vocês de perto, de longe, todos aqueles que neste momento estão junto conosco vivendo a comunhão pela fé em Cristo Jesus. E é uma alegria muito grande para nós podermos viver este momento junto com vocês. Olá, sejam todos muito bem-vindos a este momento de culto. E vivemos o período da Páscoa, alegres pela ressurreição do nosso Salvador Jesus. E hoje continuamos a nossa série de estudos ou de mensagens sobre aquele que é. E hoje ele é aquele que nos traz a paz. Que Deus abençoe o nosso momento de culto. Muito bem, aquele que nos traz a paz é o motivo da nossa alegria, do nosso entusiasmo, mesmo em meio a este tempo tão difícil que vivemos. E alegria, porque confiamos naquele que deu a sua vida por nós, aquele que nos traz a paz. Portanto, queremos iniciar este nosso momento de culto em nome do Deus Triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Iniciamos nosso momento de culto cantando um primeiro hino. Linda Páscoa do Senhor, vem do céu um resplendor, é Jesus que ressurgiu e da morte nos remiu. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Vem festejem gratidão, esta Páscoa vem cristão, pois que Cristo a todos traz vida eterna em glória e paz. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Aleluia, proclamai que Jesus, a quem o Pai do sepulcro fez sair, veio ao mundo redimir. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Não esperes, pecador, venha Cristo Salvador, Ele a vida te conduz, junto ao Pai na eterna luz. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Queridos amigos, um dos textos bíblicos do final de semana, texto da epístola, nos dá uma dimensão do estrago que o pecado causou no mundo. A nossa vida hoje é muito mais difícil, muito mais complicada, por causa do peso que carregamos. E na medida em que nos afastamos de Deus e procuramos seguir os nossos próprios interesses, nós acabamos também colhendo as consequências destas escolhas. É por isso que também o apóstolo João deixa evidente esta realidade ao declarar, lá na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 8, se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Por isso é tão importante que na presença do Senhor, reconheçamos que de fato somos pecadores
que diariamente cometemos pecados contra Ele, na forma de pensamentos, palavras, ações e omissões. E que também reconheçamos a nossa tendência para o pecado, a nossa velha natureza humana. Nesse sentido, quero convidá-los neste instante a pedirmos perdão ao nosso Deus. E para tanto, convido a que vocês que estão aí em casa, orem junto comigo a oração que está projetada. Senhor Todo-Poderoso, negar a nossa natureza pecadora é um grande erro. Tu bem sabes como somos especialistas em esconder nossos erros uns dos outros. A mentira, muitas vezes, toma conta de nosso coração e transforma-se em falsa verdade. Porém, tu vasculhas o mais profundo de nosso ser e sabes exatamente o que pensamos, falamos e fazemos. Tens inclusive conhecimento de nossa omissão diante de determinadas situações. Por tudo isso te pedimos, perdoa-nos, Senhor, por Jesus. Amém. Se na Escritura Sagrada fica evidente a nossa pecaminosidade, também nela fica evidente a misericórdia de Deus. De tal maneira que o próprio apóstolo João também declara em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 2: é por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados, e não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Nesta certeza, podemos seguir em paz, pois nossos pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Perdoados por nosso Deus, reconciliados com Ele, é momento de nós ouvirmos o que Ele tem a nos dizer em sua santa palavra. O primeiro texto de nosso culto, o texto do introito, é o Salmo de número 148. Um texto lindo que exalta o louvor a Deus, o louvor que Ele recebe nos céus e também na terra. E que também é um louvor oportuno para que façamos parte deste coro, junto com anjos e com toda a criação, agradecendo a Deus por sua bondade, amor e mansidão. Diz o texto: aleluia, louvem o Senhor do alto dos céus, louvem o Senhor nas alturas, louvem o Senhor todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais, louvem o Senhor sol e lua, louvem-no todas as estrelas luzentes, louvem o Senhor céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento, louvem o nome do Senhor, pois Ele deu uma ordem e foram criados. Ele os estabeleceu para todo o sempre. Fixou-lhes uma ordem que não será mudada. Desde a terra, louvem o Senhor. Louvem-no monstros marinhos e todos os abismos. Fogo e granizo, neve e vapor, e ventos fortes que lhe executam a palavra. Montes e todas as colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e todo o gado, animais que rastejam e aves, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e moças, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade está acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo.
o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. A epístola para o dia de hoje está em 1 João, do capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 2, versículo 2, onde lemos: Estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida, que existiu desde a criação do mundo. Nós a ouvimos e com os nossos próprios olhos a vimos. De fato, nós a vimos, e as nossas mãos tocaram nela. Quando essa vida apareceu, nós a vimos. É por isso que agora falamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi revelada. Contamos a vocês o que vimos e ouvimos, para que vocês estejam unidos conosco, assim como nós estamos unidos com o Pai e com Jesus Cristo, o seu Filho. Escrevemos isso para que a nossa alegria seja completa. A mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados, e não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. O que sempre diz.
de hoje encontra-se no livro de João, capítulo 20, dos versículos 19 a 31, onde lemos: Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. Em seguida lhes mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Acontece que Tomé, um dos discípulos que era chamado de O Gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: Nós vimos o Senhor. Ele respondeu: Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão do lado dele, não vou crer. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali, com portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. Em seguida disse a Tomé: Veja as minhas mãos, e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou: Meu Senhor e meu Deus. Você creu porque me viu? Disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Queremos, neste instante de nosso culto, confessarmos a nossa fé cristã no Deus triuno, utilizando as palavras do credo apostólico. Convido a que digam junto comigo este credo, lendo-o também. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em preparação ao momento de mensagem, nós cantamos o próximo louvor. Aqui estou para cantar o que eu sinto e ninguém vê. Quero cantar que sou feliz assim. Quero ver você feliz também. Feliz como é feliz quem ama e conhece o amor que chama. Tem tanta gente que hoje vive cercada de gente, está só, mas a alegria vai raiar, eu sei, pra você que hoje triste está a procurar uma paz que não tem preço e que vem a toda gente de graça.
Que a paz esteja com vocês. Amém. É muito interessante como nós, seres humanos, vivemos na busca pela paz, ou na busca por uma paz. Não é de hoje que esse assunto faz parte da nossa vida. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Vocês já perceberam como na nossa vida a gente fala sobre a paz? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando marido e mulher têm alguma divergência dentro de casa e começam então a discutir sobre um assunto e tal, de vez em quando sai um "me deixa em paz". Ou até mesmo quando pais e filhos estão conversando, né? E aí, ou o filho está lá jogando um videogame, está fazendo, sei lá, jogando um futebol, brincando de boneca, uma coisa assim. Aí o pai ou a mãe chegam e pedem para o filho lavar a louça. Ou pede para fazer uma tarefa de casa ou fazer uma tarefa da escola. E aí normalmente é na juventude, né? Chega e diz para os pais, eles dizem para os pais: "Ah, me deixa em paz, depois eu faço". Nós também, já adultos, né, ou de mais idade, quando nós trabalhamos durante um ano todo e procuramos ter 30 dias de paz. E para a gente ter essa paz, normalmente a gente procura um lugar para que a gente tenha paz. Que a gente fique bem durante esses 30 dias ou durante as nossas férias em paz. Esses três exemplos, eles têm algo em comum. Algo que chama a atenção. Vocês perceberam que quando a gente fala sobre a paz, ou quando a gente quer a paz, ou quer ter paz, não depende apenas de nós. Por exemplo, quando o marido ou a esposa diz um para o outro que ele precisa da paz, então o outro precisa deixar ele em paz. Sozinho ele não consegue ficar em paz, ou ela não consegue ficar em paz. Os filhos dependem dos seus pais para que eles fiquem em paz. E também nós dependemos de trabalhar um ano inteiro para ter paz. Ou somos dependentes de um lugar para que sintamos paz. Somos dependentes de pessoas, de lugares, de coisas para termos paz. Quando nós olhamos para o texto bíblico que lemos hoje, o texto de João, nós vemos a situação dos discípulos. Os discípulos vivem num isolamento. Eles estão com medo. Eles não têm paz. Já desde a quinta-feira à noite, quando Jesus deu uns cascudos neles, porque eles não estavam fazendo o que Jesus tinha pedido para eles. Vigiem e orem. E Jesus chega lá e eles estão dormindo. E aí já toma-lhe uma. E aí depois eles veem o seu mestre ser preso. Alguns deles até viram o julgamento injusto de Jesus. E depois viram a sua morte. Estavam trancados dentro de uma casa por medo do que iriam fazer com eles. A paz deles dependia se os judeus iriam vir ou não atrás deles. Hoje, nós também vivemos num isolamento. Nós vivemos assustados com tudo que acontece ao nosso redor, na nossa vida. Vivemos com medo por causa de um vírus que ataca as vidas das pessoas. E cada vez mais próximas a nós, vivemos com este medo. A morte se aproxima cada vez mais de nós.
vivemos angustiados, vivemos com este medo, sem saber o que fazer. A paz que buscamos está talvez em remédios, está na vacina. Ainda dependemos de outra coisa para termos paz. Mesmo assim, diante de tudo isso que os discípulos viveram e nós vivemos hoje, a paz chega até nós. Jesus, quando aparece para os seus discípulos, ele não entra pela porta, batendo na porta ou pulando uma janela, mas ele aparece no meio dos seus discípulos. E ele diz que a paz esteja com vocês. E a paz, de fato, está com os discípulos de Jesus, porque eles puderam tocar o corpo de Jesus. Eles tiveram a certeza de que ninguém tinha roubado o corpo de Jesus, mas ele estava de fato no meio deles. Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte. E ele traz a paz para os seus discípulos, porque ele é verdadeiramente o Filho de Deus que venceu a morte. A paz chega até nós hoje, dentro da sua casa. Que a paz esteja com você. Em nome de Jesus, eu anuncio a paz dentro da sua casa, na sua vida. Porque temos a certeza de que o nosso Salvador venceu a morte, ressuscitou, nos reconciliou com o nosso Pai. Jesus traz a paz que é diferente da paz que o mundo nos oferece. Quando Jesus vem e anuncia que a paz esteja com vocês, isso de fato acontece porque Jesus está provando que a reconciliação com o nosso Deus está feita. A paz que Jesus traz não depende de pessoas, não depende de coisas, não depende de lugares, de algum objeto. A paz que Jesus traz para todos nós acalma o nosso coração, acalma o medo, nos tranquiliza diante desse medo que vivemos. Por causa da morte que nos assusta, mas Jesus vem e nos abraça, consola o nosso coração. Se tememos a morte, temos a certeza de que o nosso Salvador Jesus venceu a morte. E temos a esperança de que um dia, ainda que morramos nesta vida, venceremos sobre a morte. Cristo venceu e Ele está ao nosso lado todos os dias. Esta é a promessa que Ele faz para todos nós. Que a paz esteja com vocês. E a paz de Jesus é esta. Não há mais ira de Deus sobre nós, porque a ira de Deus caiu sobre Jesus. Jesus sofreu toda a ira de Deus. Cristo sofreu em nosso lugar. Foi por nós que Ele estava lá. Foi por nós que Ele foi crucificado. Foi por nós que Ele foi fiel e Ele é fiel e vencedor. A paz que Jesus anuncia para todos nós é que a reconciliação com o nosso Pai está feita e dá a verdadeira vida. E o resultado disso é que podemos compartilhar esta nova vida que temos em Jesus, que Ele entrega para nós de graça. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o resultado disso é que Ele nos dá a sua paz. A paz de Jesus nada mais é do que entregar o perdão de Deus para todos nós. É um perdão que é real. É o perdão que nos traz de volta para os braços do nosso Criador.
E quando estamos nos braços de Deus, nosso Pai, estamos em paz, porque Ele nos ama. Por isso, não tenha medo, não fique angustiado. Você é perdoado por Deus. Não tenha medo, não fique com essa angústia dentro do coração. O mundo quer abafar a mensagem do Evangelho. O mundo, muitas vezes, se não todas, ou luta sempre para não ouvir a mensagem do Evangelho. Mas nós somos enviados a anunciar que a verdadeira paz está em Cristo Jesus. Porque quando temos paz com Deus, podemos viver uma vida tranquila. Uma vida em que a morte, ela vai nos assustar, mas temos a certeza de que iremos vencer. E quando anunciamos que a verdadeira paz é em Cristo Jesus, o mundo ainda vai mostrar para as outras pessoas e vai mostrar para você inúmeras possibilidades de paz. Os teus próprios desejos vão te trazer prazer, vão te dar prazer. Você vai buscar o prazer do seu corpo ou buscar um prazer no mundo. Mas isso, no fundo, é puro egoísmo. Porque o pecado mancha. E mancha é uma mancha enorme. O pecado maquia a verdadeira paz. O pecado faz com que nós sintamos prazer no mundo e nos nossos próprios prazeres, nos nossos próprios desejos. Por isso, o bem-estar, no fundo, a gente só tem quando sofremos bastante. Porque aí parece que vale a pena. Ou só temos sossego quando estamos a sós. No fundo, o egoísmo manchado pelo nosso pecado. Estar bem, ou sentir um bem-estar, se sentir bem, a verdadeira paz não é isso. A verdadeira paz não é um sentimento. Nós somos usados pelo diabo, que nos tenta a acreditarmos neste mundo, a acreditarmos nos nossos próprios desejos, para que esqueçamos que a verdadeira paz vem de Deus em Cristo Jesus e que é de graça. Deus nos entrega a sua paz de graça para nós e pela sua graça. Não é isso, se sentir bem ou estar bem neste mundo ou nos nossos próprios desejos. A paz que Deus nos dá, ela é real por meio de Cristo Jesus e não depende de algo que nós sintamos. Paulo escreve em Romanos 5, 1 e 2: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos acesso pela fé. E esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A paz que Deus entrega para nós de graça, a criação de Deus louva por tudo isso. A criação de Deus louva pela redenção do mundo. Vocês, da congregação Sião e da congregação da redenção, redimidos por Deus, ou seja, perdoados, louvem o Salvador Jesus. Ele nos envia para este mundo que procura uma paz que é vazia e que é egoísta. Jesus nos envia
para anunciarmos que Deus quer essas pessoas que rejeitam, que continuam rejeitando a verdadeira paz. Deus quer que nós vamos e anunciemos a verdadeira paz. E que o Espírito Santo esteja conosco quando anunciamos esta mensagem, para que essas pessoas sejam convertidas e trazidas para estar em paz com Deus. Nós testemunhamos o que foi testemunhado pelos discípulos. Eles viram, eles tocaram, eles vivenciaram um Jesus ressuscitado, que venceu a morte. E nós testemunhamos o que eles testemunharam, porque o Espírito Santo age em nosso coração e cremos neste Cristo ressuscitado e Salvador, que nos traz a paz. Antes, somente Deus poderia perdoar pecados. Cristo, Jesus Cristo, é Deus e perdoa pecados. E Ele entrega para a sua igreja o ofício das chaves, o poder de anunciar a paz, perdão e reconciliação com Deus. Por isso, vamos viver e anunciar o que o Senhor tem feito na nossa vida, pela graça de Deus em Cristo Jesus. Nós não precisamos esperar ver para crer. Vamos confessar hoje: Senhor meu e Deus meu. Sim, os sinais da ressurreição são descritos na palavra de Deus, com uma finalidade: que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Crendo nele, pela fé, temos vida em seu nome. Vamos viver e compartilhar este perdão, vida e salvação que recebemos do nosso Deus. Que a paz esteja com todos vocês. Amém. Cria em mim, ó Deus, puro coração e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna dar-me alegria da tua salvação e sustém-me como um voluntário Espírito. Querida família da fé, este é um momento muito especial de nosso culto, onde nós queremos aqui fazer oficialmente, de forma virtual, é verdade, realizarmos a instalação da diretoria da nossa Juventude Mirim, aqui da Redenção, a Jumirê, como a gente carinhosamente chama. Estes jovens mirins, que fazem parte da instrução de confirmandos da congregação, eles assumiram a responsabilidade de estarem à frente dos cargos que estão aí projetados e vocês podem acompanhar. No momento, não estamos tendo reuniões presenciais, mas estamos nos reunindo virtualmente. Eles, diretoria, junto com os demais jovens mirins das turmas de instrução de confirmandos. E nós queremos, então, neste momento, fazer a instalação, declarando para a congregação a sua intenção em servirem a Deus também nestes cargos tão importantes. Prezados jovens mirins, vocês foram eleitos em reunião regular como membros da diretoria da Juventude Mirim da Redenção. Como membros desta diretoria, vocês devem cooperar
com a obra da edificação do reino de Deus entre nós. É dever de vocês zelarem, cuidarem, no sentido de que nenhuma decisão da Juventude Mirim contrarie o regimento da nossa congregação ou o seu estatuto. Pois a Juventude Mirim é apenas um departamento dentro da congregação. É responsabilidade de vocês cuidarem para que este departamento atinja os seus objetivos. Quais são os objetivos de uma Juventude Mirim? Promover o estudo bíblico, ou seja, estudar a palavra de Deus. Tomar parte ativa nas campanhas de evangelização e também mordomia da congregação. Praticar a caridade com as pessoas necessitadas e ajudar, dentro das possibilidades, a diretoria da nossa congregação. Cabe também a vocês, como servos de Cristo e dirigentes responsáveis pela condução deste departamento, demonstrarem à sua própria família, bem como a toda a congregação, o exemplo de uma vida cristã. E então, tendo este compromisso firmado, e já o sim de vocês, feito em reunião virtual, nós queremos então reconhecer oficialmente aqui, diante do altar de Deus, as funções que vocês então irão desempenhar. E, sem dúvida alguma, tendo feito a promessa que fizeram já diante do pastor, podemos então confiar a cada um de vocês o desempenho dos cargos para os quais foram escolhidos. E o faço então em nome do Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a vocês a bênção do Senhor ao desempenharem as suas funções. Peço a Deus que Ele cuide de vocês, os guie, oriente, encoraje e aconselhe através de seu Espírito Santo em tudo o que realizarem no trabalho do reino de Deus. E vocês podem estar certos de que Deus, que é justo e compassivo, recompensará vocês nesta vida e na eternidade. Convido a todos vocês que estão conectados conosco a um breve momento de oração. Ó Deus misericordioso, que és uma testemunha sempre presente de todas as nossas promessas, nós te pedimos que, por amor de Jesus Cristo, envies o teu Espírito Santo a estes jovens mirins, para que possam desempenhar as suas funções com dedicação, firmeza, coragem e sabedoria. Concede a eles uma vida de oração, de fé e de exemplo de boas obras. Que as suas atividades contribuam para a edificação da tua igreja e para a concórdia, a harmonia entre os membros deste departamento e da própria congregação. Que eles sejam uma bênção para os teus fiéis, a fim de que o teu nome seja louvado e santificado. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome da congregação e da Jumirê, nós também apresentamos aqui os nossos sinceros agradecimentos aos jovens mirins que durante a gestão passada também contribuíram nesse trabalho de liderar este departamento tão importante. Que Deus siga abençoando a vocês, que Deus abençoe a nossa Jumirê, que é, sem dúvida alguma, um caminho intermediário, conduzindo nossos jovens mirins da escola dominical para a Jurep, a nossa juventude adulta. Que possa ser um período bonito, agradável, de edificação e crescimento na palavra de Deus. Que o Senhor os abençoe e os guarde. E digo a vocês, querida diretoria da Jumiré, continuem fortes e firmes, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Que assim seja. Amém.
Nós queremos também, neste momento de culto, orarmos ao nosso Deus, lembrando motivos, lembrando agradecimentos, tudo aquilo que faz parte da nossa vida como família da fé. E também, como sempre o fazemos, incluirmos em nossas orações também os aniversariantes de nascimento e batismo. Vamos orar? Ó Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, mais uma vez estamos em Tua presença, agora vivendo uma comunhão virtual. Um momento onde Teu Santo Espírito, tocando nossos corações, nos leva a viver a fé em Ti de forma concreta e plena. É bem verdade que muitas vezes atrapalhamos este processo. Muitas vezes a nossa cabeça se distrai com outras coisas e acaba indo por caminhos obscuros. Entretanto, em Teu amor e misericórdia, Tu vens a nós e nos chamas novamente para vivermos esta comunhão contigo. Graças Te damos, porque neste tempo de Páscoa temos o privilégio de relembrar o maravilhoso presente do perdão recebido na cruz do Calvário. A morte e ressurreição de Teu Filho Jesus Cristo, aquele que nos trouxe a paz, a mantém firme em nosso dia a dia, apesar da turbulência do mundo. Esta paz que Cristo oferece é uma paz, como já foi aqui proclamado, diferente de qualquer outra paz que o ser humano possa produzir. Ela nos dá tranquilidade para seguirmos vivendo. E também nos faz olhar para a vida com corações agradecidos. Agradecidos pela proteção ao longo destes tempos de alto risco, especialmente para a nossa saúde. Apesar de todas as pessoas que perdemos ao longo da jornada, Tu tens permanecido ao nosso lado, nos dando amparo e consolo em meio às situações difíceis. É por isso, Senhor, que também nós agradecemos, porque este cuidado ele se manifesta de forma visível no nosso dia a dia. Em especial, quando lembramos, por exemplo, das pessoas vacinadas, que puderam receber, então, este recurso, alguns talvez na primeira dose, talvez outros já tendo recebido a segunda, ou na iminência de serem vacinadas. Obrigado, porque aos poucos este remédio, este imunizante está chegando até nós. Graças Te damos também, Senhor amado, por todas as pessoas que tens recuperado. E dentro dessa perspectiva, aproveitamos para pedir-te que olhes com carinho por todos os doentes. Olha com amor e misericórdia por todas as pessoas que estão sofrendo, seja pela Covid, seja por outra doença ou mal que lhes está afligindo o corpo. Olha com carinho por todas estas pessoas, Senhor. Traz a elas o conforto que ninguém pode dar aqui neste mundo, para que lembrem que mesmo sofrendo, não estão sozinhas. Tu estás com elas. Pedimos que olhes também com carinho para as pessoas que estão isoladas, pessoas com comorbidades, que estão lutando para não terem contato com este vírus que circula por aí. Esteja com essas pessoas, Senhor amado, cuidando-as e mantendo-as firmes na esperança em Ti. Em Tuas mãos também colocamos as pessoas enlutadas, aquelas que perderam seus entes queridos, seja por causa da pandemia ou por qualquer outro motivo. Abençoa-as para que possam seguir desfrutando do Teu amparo e lembrando que Tu permaneces no controle de tudo. E que sejam principalmente animadas com a certeza do reencontro na vida eterna, na medida em que seguem crendo no Salvador Jesus, Teu Filho. Senhor Todo-Poderoso, nós também colocamos em Tuas mãos todas as pessoas que estão se arriscando para trazerem para casa o pão de cada dia. Cuida de cada trabalhador, de cada trabalhadora que não pode parar
mas que tem que seguir em frente. Cuida da sua saúde, cuida do seu ânimo e protege também as suas famílias. Também, Senhor amado, rogamos-te que abençoes as autoridades, em especial da saúde, médicos, enfermeiros. Que tu abençoes também as autoridades a nível governamental, nosso município, estado e país. Abençoa todos os nossos governantes em todas as esferas, para que possam tomar decisões sábias diante deste momento tão crítico que estamos vivendo. Senhor, também lembramos aqui de te agradecer e pedir por nossos aniversariantes, aqueles que completaram mais um ano de vida ou estão completando. Abençoa cada uma destas pessoas para que possam lembrar-se da bênção que é poder completar um ano e receber um novo pela frente. E que olhem com gratidão e também compromisso para a vida que lhes deste. Também em tuas mãos colocamos aqueles que aniversariam por ocasião de seus batismos. Protege cada uma destas pessoas, mantenha-as firmes na aliança contigo para que lembrem-se sempre que em toda e qualquer circunstância tu estás ao lado deles. Senhor Todo-Poderoso, oramos também pela igreja no mundo, para que se ocupe com a tarefa principal de levar a palavra da salvação. Estamos vivendo um momento tão difícil, onde a igreja muitas vezes acaba perdendo o seu foco, envolvendo-se em questões políticas ou de qualquer outra ordem. Pedimos-te que tu conserves o teu evangelho e faça com que toda e qualquer igreja cristã não esqueça da sua missão, que é a de anunciar a tua salvação. Nesse sentido, oramos particularmente por nossas congregações, por nossas comunidades de fé, já que estão vivendo estes tempos tão desafiadores. Que tenhamos paz, tranquilidade que vem de Jesus, para atravessarmos este momento, e que possamos seguir anunciando Cristo para todos, de todas as maneiras possíveis. Tudo isto, ó Deus, nós te rogamos em nome de Cristo, teu Filho, que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Querida família da fé, chegamos assim ao final de mais um momento de culto. É uma grande alegria para nós da Congregação da Redenção de Pelotas, também Congregação Sião, estarmos unidos com vocês, de perto ou de longe, né? Não me apresentei no início do culto, meu nome é Valdir Lopes Júnior, sou pastor aqui da congregação, e estamos então vivendo este tempo, enquanto comunidade de fé, proclamando o amor e a misericórdia de Deus. E também comigo aqui está o nosso pastor estagiário, o pastor Guilherme, né? O pastor Guilherme está nos acompanhando ao longo deste ano, dentro do programa de formação do nosso Seminário Concórdia de São Leopoldo. E se o bondoso Deus permitir, ao final do ano que vem, 2022, provavelmente o pastor Guilherme estará apto a exercer o santo ministério, né? Certamente, pastor, que Deus nos abençoe. Está sendo um grande aprendizado estar junto aqui com a Congregação da Redenção, também com a Congregação Sião, e também com a Capelania Hospitalar, que é um trabalho muito especial, né?
Começamos bem essa semana de Páscoa, né? Também na Semana Santa ali, lembrando as pessoas que sofreram, ou que estão sofrendo, e também orando pelos profissionais da saúde. Tivemos grandes retornos muito positivos, né, deste momento de oração tão especial. Às vezes é bom fazer uma maratona de oração assim. E continuamos firmes nesse período da Páscoa, pedindo que Deus esteja conosco, lembrando que Ele é vitorioso sobre a morte. E lembrando que Ele é. Semana que vem continuamos com a nossa série aí de estudos ou de mensagens sobre este tema tão especial. Que Deus abençoe o seu fim de semana, seu descanso, também que Deus esteja contigo na sua semana. Que Deus nos abençoe. Muito bem. Alguns recadinhos que a gente tem para passar a vocês, coisa rápida aqui, né? Gostaria de lembrá-los que a gente prossegue até o mês de junho, final de junho, começo de julho, com o nosso processo de recadastramento. Pedimos que quem não fez o seu recadastramento ainda, faça contato conosco ou com a secretaria da congregação. Por quê? Porque a partir do mês de julho nós vamos começar a usar exclusivamente o programa da congregação, o programa de computador. E quem não fez o seu recadastramento vai ter algumas dificuldades. Por exemplo, questão de aniversariantes. A partir do mês de julho, nós vamos começar a utilizar a lista de aniversariantes, então, que o computador vai rodar. Então, se você já fez o seu recadastramento, se naquele período antes de pandemia, já preencheu a ficha no papel, depositou na urna, está tudo certo. Se alguém já recebeu a ficha de forma virtual, pelo WhatsApp, preencheu e nos mandou, tudo certo. Quem não fez, gente, por favor, façam o seu recadastramento. Podem fazer contato com a nossa secretaria aqui, a gente viabiliza a ficha de preenchimento de dados, pode pegar a folha física, ou a gente manda também por WhatsApp, tem outros meios para que vocês possam então preencher os dados e nos enviar de volta, certo? Então nós vamos a partir de julho usar esse programa então de recadastramento, tá? Também lembramos a vocês que dentro daquilo que for possível, a gente pretendemos voltar a ter cultos presenciais, né? Essa é a ideia. Tudo vai depender dos protocolos. O governo do estado estabelece o seu na sexta-feira, o nosso governo municipal aqui geralmente é na segunda ou na terça. Por isso que às vezes a gente demora um pouquinho até a enviar o informativo, aguardando as definições que virão. Então, durante a próxima semana vamos aguardar o cenário aí e vamos comunicar a todos, né? De repente para retorno de cultos presenciais. E um último detalhe importante, algumas pessoas têm nos solicitado código Pix da congregação. Nesse período em que a gente está aí, estamos nos reunindo de forma virtual, às vezes se tem a dificuldade de trazer a oferta à igreja, tem muita gente que tem medo, que está isolada, e gostaria de então, talvez fazer uma transferência bancária. A nossa congregação possui um código Pix. Basta vocês fazerem contato conosco, pode ser aqui via a página da congregação, pode ser pelo WhatsApp da congregação, que está informado aí também, pode ser fazer contato comigo, com a diretoria, enfim, tá? A gente vai informar esse código para que se possa, então, quem aí se sentir tocado, dar a sua oferta e nos ajudar a manter esse trabalho do Reino de Deus. Da nossa parte seriam esses os recados. Desejamos a vocês uma rica e abençoada semana, que Deus vos guie e vos guarde, e não esqueçam que Ele é aquele que nos traz a paz. Nos traz a paz. Deus abençoe a todos.
para cantar o que eu sinto e ninguém vê. Quero cantar que sou feliz assim. Quero ver você feliz também. Feliz como é feliz quem ama e conhece o amor que é chama. Tem tanta gente que hoje vive cercada de gente está só, mas a alegria vai raiar, eu sei, para você que hoje triste está, a procurar uma paz que não tem preço e que vem a toda gente de graça. Quem oferece é Jesus, que ama assim a toda gente. quem tem Jesus tem um caminho de luz, caminho que a felicidade conduz, partindo